Deus que fale conosco? Eu creio que Deus pode falar conosco nesta noite. Deus quer falar conosco nesta noite. Então vamos pedir ao Senhor para que Ele nos abençoe e nós estejamos ligados em espírito ao Senhor nesta noite para que Ele fale conosco. Feche seus olhos, fala com Deus. Deus, eu quero estar em espírito na Tua presença. Fala o meu coração nesta noite. Amém. Deus amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Estamos na Tua presença. Deus, que bom estar na Tua presença, Senhor. Senhor amado, sobre cada um dos meus irmãos, seja a Tua graça e a Tua bênção. Traga, ó Deus, cada mente cativa à Tua presença neste momento. Não permita, ó Deus, que nenhuma mente, ó Deus, possa se, ó Deus, desviar, mas que em nome de Jesus, ligados no Senhor, a Tua palavra venha sobre nós, trazendo a transformação que o Senhor quer. Seja conosco, ministra o nosso coração, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos, amém. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 19 ao 22. 2 Reis 2, 19 ao 22. Por favor, assim que você achar, fique de pé, por favor. 2 Reis 2, 19 ao 22. Amém. Se você, por acaso, não trouxe Bíblia nessa noite, tem problema. Pode seguir aqui à frente com a gente. Vamos ler o texto, por favor. Versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nela. E disse: Assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, você conhece, acredito, você deve se lembrar bem desse capítulo 2 de Reis, não é? Elias e Eliseu. Eliseu, você sabe, um profeta muito usado pelo Senhor, fez milagres, fez coisas tremendas e maravilhosas. E Eliseu, um aprendiz de profeta. E existia nessa época talvez uma associação de profetas, onde eles se reuniam, né, onde eles estavam buscando, principalmente porque os profetas de Baal estavam tendo ascendência, estavam crescendo, então eles fizeram essa escola de profetas, eles estavam reunidos e buscando de Deus uma postura, um poder para estar verdadeiramente colocando e ministrando a palavra do Deus Altíssimo. E você sabe, não é? Eliseu, ele propôs no seu coração ser um discípulo de Elias. E ele sempre dizendo para Elias, e Elias sempre falando para ele, né? Olha, e Elias ia para um lado, e Eliseu falando para Elias: olha, eu quero seguir esse Deus, eu quero aprender com você. E sempre ele falando, né? Eu quero, Elias, continuar esse ministério. E Eliseu falando com ele, e Elias sempre dizendo para ele: se você me vir, você me vir no último momento, então você terá essa bênção. E aí eles foram andando. Quando ele ia para uma cidade, Elias ia para uma cidade, Eliseu falou: eu vou. Falando: não vem, filho, não, eu quero ir. E foi assim, e ele foi seguindo a Elias.
foi seguindo Elias. Nos últimos momentos de Elias aqui na terra, ele pegou a sua capa e feriu as águas, e as águas abriram, e passou o quê? Elias e Eliseu. Logo depois que eles passaram, Eliseu pergunta para ele: Elias, o que é que você quer, Elias? O que é que você quer? Ele pega e fala o seguinte: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias fala para ele: Eliseu, dura coisa você quer. Eu não posso te conceder isso, mas Deus pode. Se você me vir no meu último momento aqui nessa terra, então você vai receber. E ele continuou ali, e quando estavam falando, veio do céu, né, um carro, né, e fogo, e o céu escureceu, toda aquela situação, e Eliseu então subiu ali, naquele redemoinho de fogo, e foi assunto aos céus e foi arrebatado. Os outros profetas que estavam com Eliseu começaram a conversar, e assim que Eliseu voltou, né, ele feriu a água, passou, e os profetas pegaram e falaram: só deixa a gente procurar, talvez tenha sido uma coisa momentânea. E eles procuraram por 3 dias e não acharam. Ou seja, Eliseu havia sido arrebatado. Eliseu havia sido arrebatado. E Elias, então, quando ele estava com a capa de Elias, né? Eliseu, quando estava a capa... Amor, você está rindo de mim, amor? É um caso sério, viu? Né? Então, Eliseu, quando estava com a capa de Elias, eles reconheceram: poxa, esse aí realmente está continuando a obra do Senhor. E o primeiro milagre que Elias fez, ele chegou numa terra, e os profetas que estavam com ele falaram: olha meu servo, olha meu senhor, você está vendo toda essa cidade, a localização dela é excelente, mas tem um problema aqui: as fontes de água são muito ruins. As águas são ruins, são estéreis, nessa terra o que se planta não se colhe. Pessoas que tomam dessa água, muitos acreditavam-se que algumas pessoas morriam, inclusive. E aí, eu chamo você, nessa introdução dessa mensagem, para pensar na nossa vida, pensar na sua vida. Que fonte você é? Que fonte você é? É uma fonte de vida ou é uma fonte de morte? Claro, a palavra de Deus, ela usa de algumas figuras de linguagem. Você quer ver algumas figuras de linguagem? Para falar sobre perfeita unidade, a figura de linguagem usada na Bíblia, ela fala para nós sobre corpo, né? Sempre que você vê falar sobre corpo, ela está falando sobre unidade. Assim como a gente pode ler lá em Romanos 12:5, que fala o seguinte: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Falando o quê? De perfeita unidade. Olha só para vocês verem, meus irmãos, uma outra figura de linguagem, né? Quando a nossa real missão no mundo, a necessidade do nosso testemunho, ela usa a figura do sal e da luz, conforme você pode ver lá em Mateus 5, 13 e 14, fala que nós somos sal e a luz. Outra figura de linguagem, pureza e santidade da igreja, ela diz que somos a noiva de Cristo. Você pode ver isso em Apocalipse 21, 9. E a habilidade de produzir realidades favoráveis ou desfavoráveis, ela usa a linguagem de fontes ou mananciais. Então, quando eu disse para você que tipo de fonte você é a sua vida produz vida ou morte. O que sai de você é vida ou é morte? As palavras que saem da sua boca geram vida ou geram morte? As suas atitudes geram vida ou geram morte? Que manancial você é? De água pura ou água envenenada? Ou água envenenada? Aquele que se aproxima de você, ele recebe bênção ou ele recebe coisas que vão fomentar coisas mais complicadas?
Ou aqueles que convivem com você, são pessoas que são abençoadas ou pessoas que são induzidas, inclusive, a ter um mau testemunho, a fazer algumas coisas erradas? Que fonte nós somos? As pessoas que convivem conosco. Que tipo de situação, que tipo de orientação, que tipo de bênção que elas recebem? Vida ou morte? Então, meus irmãos, eu quero conversar com vocês rapidamente nesta noite. Se nós somos, que tipo de habilidade que nós temos? Se nós produzimos realidades ou se nós produzimos realidades favoráveis ou desfavoráveis? Se nós somos pessoas que realmente somos mananciais de vida, assim como Provérbios 10:11 diz, não é? Ou se nós somos desfavoráveis, não é? Produzindo mananciais de morte e destruição, como Provérbios 25:26 assegura para a gente. Então, meus irmãos, eu queria que você comparasse a sua vida diante de Deus, deixando o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Aquilo que sai de você, gera vida ou gera morte? Aquilo que sai de você, gera unidade ou desunião? Gera alegria ou gera tristeza? O que é que sai de você? Você, comparando a sua vida com a palavra nesta noite, com a palavra do Senhor Deus. Olha só, meus irmãos. Aí, suponha que alguns de nós possam ter pensado, meu Deus do céu, eu já gerei morte. Eu já gerei morte. Acho que é meio difícil alguém dentre nós dizer que nunca gerou alguma coisa que possa indicar a morte. Quando denegrimos alguma pessoa, estamos sendo um manancial de morte. Água que não dá para beber, água ruim. Meus amados, que tipo de manancial nós somos, né? Destruição, infelicidade, produz tristeza, fracasso, decepção. Nós somos hábeis em matar o amor, a esperança, a confiança que os outros depositaram em nós mesmos. Meu Deus do céu, se quer me ver mal é quando eu desconfio de que uma palavra minha tenha sido mal interpretada e alguém ficou se condoendo com a palavra minha. Isso me faz um mal terrível. Enquanto eu não consertar, eu não fico em paz. Que às vezes acontece, né? Problemas de comunicação, principalmente alguém assim que está com o microfone na mão, tem que pensar 2, 3, 4, contar com a misericórdia de Deus para que ele seja compreendido e nenhuma palavra possa ser entendida de maneira atravessada. Então, meus irmãos, nessa atitude que nós vimos aqui do nosso profeta Eliseu, ele chega até aquela fonte. Olha, alguns detalhes importantes, né? Alguns detalhes importantes. Se alguém se identifica como uma fonte de morte, se foi no passado, ele pode dizer, olha, já fui fonte de morte. Né? O Gilson tem uma música, ele canta, eu fui tempestade, hoje sou? Hoje sou oceano, ou seja, transformação mesmo. Hoje eu já fui? Pois é isso aí, né? Eu não entendi não, mas é isso aí. Fonte seca, sou oceano. É isso, é a vida, né? É a vida. Então, meus irmãos, olha para vocês verem. Se alguém se identificou como sendo uma fonte de morte, o que fazer? O que fazer? Será que tem transformação? Será que tem jeito? Será que tem jeito de transformar uma fonte que gera morte em uma fonte que gere vida? Tem jeito. E no texto que nós lemos, foi exatamente isso. Um homem de Deus. Gente, para transformar uma fonte, só Deus.
Para transformar uma fonte, você veja ali que um homem que tinha recebido porção dobrada. Ei, meu irmão, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode transformar o coração, Deus pode transformar a mente. O importante é que nós estejamos diante de Deus para que a cada instante a nossa mente vá sendo transformada pelo Espírito Santo e nós possamos assumir os valores divinos, os valores de Deus como prática diária na nossa vida, honrando, bendizendo, glorificando e sendo abençoadores em nome de Jesus. Veja que maravilha, meus irmãos. Olha para você ver a atitude do nosso irmão Eliseu, né, quando ele curou, vamos dizer assim, aquelas águas, ele creu, não foi? Se ele não acreditasse, veja, era um homem, esse foi o primeiro milagre dele. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Vamos considerar esse primeiro, porque na verdade quando ele estava vindo lá, eles tinham atravessado o rio, quando ele fendeu, ele pôde atravessar. Mas vamos dizer assim que esse foi o primeiro milagre, onde ele transformou essas águas. Se ele não tivesse crido que poderia ser diferente, ele não teria feito. Então o primeiro passo para que haja transformação na vida, alguém que se identifique como: eu sou gerador de morte. É importante, meus irmãos, nós temos um reconhecimento daquilo que nós somos verdadeiramente. É importante nós identificarmos exatamente conforme nós somos. Se fomos no passado e hoje não somos mais, obrigado Jesus, glória ao teu nome e amém, a nova vida, bendito é o nome do Senhor, e nada pode aplacar, né, nada pode trazer peso sobre nós por uma bênção que Deus já nos concedeu. Se pecamos pedindo perdão, acabou, aquilo ali é passado, vida nova olhando para frente para a glória do Senhor. E para a satisfação nossa, é claro. Mas o importante, meus irmãos, é que, mesmo que eu identifique alguma personalidade, ou alguma característica na minha personalidade, que não seja algo que glorifique, que honre, que bendiga o nome do Senhor, que eu creia no poder de Deus, que eu creia que Deus é o Deus Todo-Poderoso e pode transformar o meu coração. Amados, nós precisamos crer na palavra, nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos de verdade crer, e aquele que crê se aproxima, aquele que crê busca a verdadeira transformação para a sua vida. Amados irmãos, o que nós acabamos de ler aqui, grande bênção para mim e para você, porque Eliseu creu, então ele foi até aquele lugar, né, para transformar aquela água, ele foi ali, porque ele creu de verdade que isso podia acontecer. Quando disseram para ele, isso é fonte de morte, essa terra, a localização é ótima, a cidade é boa, mas as águas são péssimas. Às vezes nós temos o quê? Tudo para sermos felizes. Às vezes nós não temos dificuldade nenhuma. A gente pode ter carro, pode ter casa, um bom salário, um bom emprego, uma família legal e tal. E mesmo assim sermos geradores de morte. E nós conhecemos muitas pessoas assim, não é verdade? Geradores de morte, mananciais de morte. Agora, meu irmão, o que faz a diferença não são essas coisas. O que faz a diferença não é aquilo que a pessoa tem, não é? O que faz diferença não é isso. Agora, para que haja restauração da fonte, primeiro é preciso crer. Entenda a fonte aí, você e eu, nós, nossa vida, aquilo que nós fazemos, geradores de quê? Mananciais de fonte de vida ou fonte de morte. Eliseu, para tratar essa fonte, primeiro ele creu. E depois, nós precisamos, né, para tratar a morte, ir até o nascedouro. Não adianta, meus irmãos, querer consertar as consequências do pecado. Às vezes o ser humano é assim, ele faz uma bobagem qualquer, vê que aquilo se voltou contra ele, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer consertar aquela situação.
contornar aquela situação, mas o que nós aprendemos na palavra de Deus é que nós temos que ir na fonte, para que haja uma transformação no coração, não apenas uma reparação de um dano causado, mas é uma mudança de atitude, uma mudança de disposição. Para quê? Para que nós sejamos geradores de bênção, para que nós sejamos geradores de vida. Meu irmão, em nome de Jesus, não vamos concordar na nossa vida com nada que seja errado, mas qualquer coisa que não honre ao Senhor, qualquer coisa que você possa ver, que possa macular o testemunho cristão, são coisas que nós devemos colocar diante de Deus, clamar a misericórdia dele, falar: Senhor, me transforma nessa área, ó Pai, porque nela ainda o Senhor não tem governado, e eu peço ao Senhor que governe sobre a minha vida, que me eleve às suas alturas, que transforme a minha vida, e orando, e buscando, e jejuando, e Deus opera nas nossas vidas para a glória dele e para a nossa satisfação. Amém? Crê dessa forma, meu irmão? Amém. Ora, transformação para sermos bênçãos na vida das pessoas que convivem conosco. Olha, meus irmãos, então ele foi até aquela fonte, né? Ele foi àquela fonte e primeiro ele teve uma atitude, ele buscou, ou ele pediu sal. E você lembra quando ele pediu sal? Você pode imaginar, né, a palavra que foi usada ali, mas você pode imaginar um prato. Falou assim: traga-me um prato novo. Traga-me um prato novo, coloque sal nele e me traz aqui. E ele pegou esse prato novo, com sal, e foi até a fonte, onde nascia a água, a fonte da água, a fonte do manancial. Ei, onde é a fonte? Olha o nosso coração aí. Nós precisamos do sal, entenda-me, claro, linguagem figurada, do sal de Deus no nosso coração, para que Ele transforme os nossos desejos, para que Ele transforme aquilo que nós queremos, para que de verdade nós venhamos buscar o quê? Nós venhamos jorrar da nossa vida bênção, alegria, sermos fiéis porque somos fiéis e não por causa de circunstâncias. É uma fonte restaurada, é uma fonte abençoada, quando aquilo que procede são coisas divinas, são coisas maravilhosas, são coisas do céu. Então, meu amado irmão e irmã, Eliseu, ele vai até essa fonte e a atitude humana dele, ele pega esse sal, mas dizendo que tem que ser em prato novo. Irmão, não remende as coisas de Deus são santas, são puras. Você pode entender que a pureza é divina, é uma ação de Deus, são atitudes puras, é buscar verdadeiramente de Deus para que essa transformação verdadeira possa acontecer. Ninguém pode transformar, pode ser puro, a não ser pela operação de Deus na sua vida, porque dele procede a fonte de bênção. E na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos estar na dependência do Senhor, caso contrário, nós não seremos transformados e vai ser uma luta ferrenha de ouvir o Evangelho e de não conseguir alinhar a vida com a palavra de Deus. Olha, não são poucas as vezes que nós vemos cristãos desanimados, cristãos nervosos, cristãos com nervo à flor da pele. Por quê? Porque no seu interior passa o que ele sabe o que precisa ser feito, mas não consegue fazer. E quando existe essa dificuldade entre a ação e a consciência do que precisa ser feito, existe o quê? Uma luta interna. Amados irmãos, nós não podemos continuar com lutas internas. Nós precisamos nos achegar diante de Deus para que a paz do Senhor venha reinar no nosso coração, na nossa vida. Nós precisamos estar diante do Senhor para que Ele nos capacite a viver o Evangelho, para que Ele nos capacite a viver as coisas do reino. Amados, se nós nos colocamos diante do Senhor, e olha, nós temos oportunidade, nós
contando com a graça de Deus, nós priorizamos nessa igreja estudos bíblicos, estudo da palavra, palavras coerentes concernente à Bíblia Sagrada. Nós procuramos buscar, levar a igreja em oração, porque nós entendemos que a transformação verdadeira do homem é dessa forma que acontece. E aí Deus vai nos encher de dons, encher de graça, para que nós sejamos bênção nas mãos dele. Ou seja, nós sejamos mananciais de vida, para que todas as pessoas sejam abençoadas por nós. Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, saiba de uma coisa: curar essa fonte, transformar, né? Hoje cedo aqui no estudo bíblico a gente estava falando sobre a igreja, e o diagnóstico que fazemos na igreja nos nossos dias não é um diagnóstico bom, não. A gente falando de igreja, a gente pode ver tanta coisa errada acontecendo dentro da igreja, entenda. Se quiser saber melhor, tem que frequentar a escola bíblica, que não temos tempo aqui para dizer detalhes dela. Mas como nós precisamos de uma igreja que realmente esteja na dependência do Senhor, para que tenha atitudes de Deus, verdadeiramente de Deus. Então, amado, irmão, minha irmã, em nome de Jesus, quantas pessoas estão carregadas por vícios? Quantas pessoas estão carregadas por tragédia e infelicidade? Quantas pessoas estão carregadas por perversões as mais diversas? Precisa transformação. Nós não podemos concordar com a nossa vida de maneira nenhuma nesse sentido, mas é de buscar diante de Deus para sermos transformados por Ele verdadeiramente. Veja, meus irmãos, que outra atitude aí, a primeira dela... A primeira dela, Eliseu creu. A segunda, ele foi até o nascedouro, ali na fonte. E a terceira, as nossas atitudes, elas só são possíveis, né? As nossas atitudes só são eficazes quando nós somos potencializados, energizados pela palavra de Deus. Você viu o que Eliseu fez? O que Eliseu fez? Ele foi lá e julgou Saulo lá e saiu correndo? Não, ele julgou Saulo e olha a palavra que ele disse. Assim diz o Senhor. Amados, o único livro que pode colocar 2 pontos e falar assim diz o Senhor é a Bíblia Sagrada, nenhum outro. Nenhum outro. E aqui está escrito, olha, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Veja, um homem que creu, um homem que fez a sua, entre aspas, a sua parte, ele fez a parte humana, traz sal, num prato novo, num prato limpo, num prato nunca tenha sido usado, coloque nele sal, e foi lá e derramou sal sobre aquela fonte. Você sabe que o sal, ele tem propriedades antissépticas, propriedades purificadoras. Ele pegou aquele sal e derramou lá. Se ele virasse as costas e achasse, ia ser uma água salgada e mais nada. Mas ele disse que assim diz o Senhor. Amados, nós precisamos consagrar a nossa vida para que a palavra de Deus seja verdadeira em nós. Irmãos, por que é que nós vemos tantas coisas na palavra de Deus que não se reflete como real na vida de muitas pessoas? Por quê? Por que a palavra não se cumpre na vida de muitas pessoas? Meus irmãos, porque não se tem uma postura de buscar a Deus verdadeiramente. Porque não se tem uma postura de estar diante do Senhor, de querer ser transformado, de andar na dependência do Espírito Santo. Amados irmãos, quando esse homem disse, olha, assim diz o Senhor, que nós possamos, na nossa vida, consagrar a nossa vida ao Senhor, para que a palavra de Deus se cumprir em nós. Quando ele falou, assim diz o Senhor, não haverá mais morte desta fonte. Pelo contrário, desta fonte vai jorrar vida. Ô irmão, ser fonte de vida é bênção demais.
Ser fonte de vida é paz. Ser fonte de vida é alegria. Ser fonte de vida é compreensão. Ser fonte de vida, meus irmãos, é estar em lugar onde há guerra e ministrar a paz. É estar em lugar onde há tristeza e ministrar a alegria. É realmente ser um elemento, ser uma extensão de Deus para alegrar, para transformar vidas e pessoas. Amados, nosso mundão, ele está carregado em pecado, pessoas sofrendo, pessoas tendo atitudes inconsequentes. O diabo está agindo livremente, levando pessoas, meus irmãos, a pecarem, a destruir lares, a destruir a própria vida, fazendo um arraso tremendo. Nós precisamos ser fonte de vida, para que nós possamos de verdade estar abençoando as pessoas. A missão da igreja, meus irmãos, a missão da igreja é levar o evangelho do Rei. Você é uma igreja. O Senhor habita na sua vida. Acorde logo de manhã, vá deitar pensando no Senhor, acorde pensando no Senhor e pedindo a Ele que renove a sua mente e o seu coração, e levante para ser usado pelo Senhor nesse dia, pedindo a Deus que te abençoe o dia, mas pedindo a Deus para que você seja uma bênção do Senhor neste dia, em todos os lugares. Manancial são águas que correm, são atitudes que estão saindo a cada instante. Olha, se é um manancial bom, se é uma fonte que jorra água da felicidade, água da alegria, água da paz, águas que curam, isso é uma atitude pessoal, isso é uma atitude pessoal, e nós precisamos dessa graça, dessa bênção do Senhor, para que verdadeiramente nós sejamos, em nome de Jesus, sal nessa terra, mananciais de bênção nas mãos do Senhor. Olha, nós precisamos crer, nós precisamos ir à fonte, nós precisamos sermos eficazes, energizados mesmo pela palavra de Deus na nossa vida. Transformação dessa fonte foi pela palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, para que a palavra de Deus em tudo venha se cumprir e todos nós sejamos bênção nas mãos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus.